A gente vê um time completamente competitivo, comprometido, completamente diferente do que a gente viu na última temporada, que era um time desleixado em alguns momentos que... O Tite, ele vem acompanhando, né? Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que os outros estão fazendo. Então seria um pouquinho de falta de inteligência do Tite nesse sentido. Desde 2020, o Flamengo não entra tão favorito numa Libertadores. Porque entrar na Libertadores não é no começo do ano, mas começar a competição medindo já o status desses 3 meses prévios. Eu acho que com o Tite, o Flamengo fica mais próximo de levantar grandes taças na temporada de 2024. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando do Flamengo, já projetando a estreia na Libertadores. Vai começar a Libertadores. Amanhã o Flamengo vai abrir nessa competição aí. Vai fazer a estreia contra o Milionários, jogo fora de casa lá na Colômbia. Vamos acompanhar aqui as informações. O Eugênio Leal, direto da Colômbia, lá do estádio onde o Flamengo vai fazer a sua estreia. Deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, o link na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Jogou aonde o Christian? E qual é a sua carreira? Conta pra gente da sua... Vem cá, Christian. Sua carreira. Jogou onde? Sempre no Milionário? Siempre mi azul, delantero, poco goleador. É delantero por pouco goleador. A veces pasa. É isso aí. Por isso que veio parar aqui na loja. Não faz gol, veio parar na loja. Você ganha dele. Você mete gol pra caramba. Aí você é melhor que ele. Aí você é melhor Perco que ele. na dança, ganha no campo. Ô, meu querido Eugênio, diga uma coisa pro torcedor do Flamengo. Aliás, eu vou dar uma dica pra você que tá em casa aí, você que tá no seu celular. Não precisa nem estar em casa, tá no celular, tá com tablet, computador. Vai no espn.com.br, porque o pessoal fez um trabalho super bacana lá. Jean até me mandou uma mensagem aqui lá do site, que é o seguinte, ó. Eles fizeram um levantamento dos 21 clubes, o que fizeram todos os rivais dos brasileiros antes da estreia. O que eles estão fazendo, né, nesse período antes da estreia da Libertadores, como é que está cada um em seu campeonato, vem de quantas vitórias, a situação está ruim, está boa, quem contratou, quem chegou. Tá bem bacana essa matéria, tá lá no espn.com.br. Tá bem bacana mesmo. E aí eu te pergunto, Eugênio, como está o Milionários, para esse jogo contra o... Porque o torcedor do Flamengo tem que ter em mente. Você chamou o Eugênio de milionário? Não é milionário, o Eugênio é bilionário. Bilionário é o Flamengo. O Eugênio também. O Eugênio está no meio de caminho ali. O Eugênio tá isso aí. Obrigado, William. Obrigado. Olha só. O time, ele tem uma temporada irregular. É importante a gente falar que é um trabalho de longo prazo. Desde 2020, o técnico atual está no comando do Milionários. E nesse período ganhou alguns títulos. E tem sempre chegado a fases finais de competições. Mas quando vai para a competição internacional, não tem conseguido grandes resultados. Esse ano, eles já ganharam a Supercopa, logo no início do ano, vencendo o Júnior, que vai ser o adversário do Botafogo, né, na quarta-feira. Mas no campeonato, eles viveram um momento de oscilação. Até semana passada, era uma sequência de 7 jogos sem vitória, com 5 derrotas e 2 empates, mas a maré virou. Semana passada, aqui no El Campín, eles enfrentaram o rival local, né, o Independente Santa Fé, o que é chamado aqui de clássico capitalino, saíram perdendo 1-0, gol do Roda Diega, e viraram o jogo para 3-1. Então, isso você sabe que uma vitória no clássico muda o moral, né? Muda o astral do time. Ganharam também, no final de semana, um jogo sábado à noite contra o Fortaleza, 2-1, com o time praticamente reserva, só 2 titulares, que eram o goleiro, o Álvaro Monteiro, e o zagueiro, Juan Pablo Vargas, que estavam com suas respectivas seleções na data FIFA. O Monteiro na seleção colombiana, o Vargas na seleção da Costa Rica. E como eles não jogaram pelas suas seleções, estavam um tempo sem jogar, o Gameiro colocou para entrar no jogo contra o Fortaleza, ganharam por 2-1. Com esses 2 resultados, o time volta a ter chance de classificação no campeonato colombiano. Então, o momento, se a gente fizer um recorte mais recente, é um momento positivo, um momento de confiança. Mas é claro que quando você pensa para enfrentar o Flamengo, aí a dificuldade é muito grande, mesmo jogando em casa, com a torcida a favor. O Flamengo tem um time tecnicamente muito forte. E um Flamengo que não vai precisar negociar com a final do Carioca, né? Porque essa era a preocupação e tal. Claro, tem deslocamento, tem viagem e tudo, mas o Flamengo resolveu já a parada. Pratos vai mandar para você, espera acabar. O Flamengo já é campeão, o Flamengo não sofre gol. Então, o Flamengo vai inteiraço e se ele quiser até poupar
no jogo de volta contra o Nova Iguaçu, acho que a tática pode ser essa. Eu acho que até E o poupar do Flamengo, eu queria. Eu vou te falar, viu? Poupar o time reserva do Flamengo, a qualidade que Nossa tem. Senhora, meu Deus do Acho céu. que facilitou muito até a estratégia da comissão técnica, né? A logística para esse jogo da Libertadores e com força máxima, começar com poder, mostrando, né, o favoritismo que tem dentro do grupo e até nesse confronto contra o Milionários. O Flamengo já definiu sua vida no Campeonato Carioca. Com méritos, foi o melhor time da competição, é campeão. Abriu um 3-0, um time que só sofreu gol quando jogou com o time sub-20. Foi. Após isso, mostrando toda a solidez defensiva e o trabalho do Tite também, né? Hoje a gente vê um time completamente competitivo, comprometido, completamente diferente do que a gente viu na última temporada, que era um time desleixado em alguns momentos que até permitia equipes, por exemplo, da qualidade do Milionários, sonhar com uma vitória contra o Flamengo. Isso modificou. Então, assim, acho que o Flamengo já definiu no Carioca, pode até se dar ao luxo de preservar, rodar um pouco o elenco, né? O Tite tentar fazer alguns testes nesse segundo jogo contra o Nova Iguaçu, para começar com o pé no acelerador aí na Libertadores. Recebi uma informação que eu tenho que liberar o Eugênio, que ele vai tomar um café com o Christian. Com o Christian? Rapaz, café colombiano, tá? É um negócio bom, hein? Inclusive, quem quiser Mas voltar com um saquinho de o café nosso colombiano companheiro lá. aqui, esse aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Ele não quer saber do café. Ou el dançante? El Dançante Breilov, ele não está empolgado com o café, ele está empolgado com o patrocínio master ali do Milionário. O Eugênio já deve saber. Porque ele já tá, né? Você me disse que é da boa ali. Na cerveja. Boa. Muito bueno. Vale a pena? Então o Eugênio vai experimentar. Café ou cerveja? Hein, Eugênio? Depende da hora do dia. Tá. Né? De manhã cedo você acorda para dar aquele gás, um cafezinho colombiano. No final da noite, quando já tiver terminado o jogo, para dar aquela relaxada, uma cerveja. Agora tá aqui o irmão do Christian, só que esse aqui tá tão animado com a Libertadores, a estreia amanhã, que perdeu a cabeça. Esse aqui, então, que perdeu a cabeça, eu não vou entrevistar. Vou ali tomar um café. Daqui a pouco a gente volta na programação, William. Um abraço para essa rapaziada. Olha só, a grande dúvida amanhã do Milionários é o Leonardo Castro, que é o artilheiro do time. Ficou aí mais ou menos um mês afastado por lesão muscular. Já está recuperado. A questão é condicionamento físico. Se tem condições de jogar 90 minutos ou não. E aí o Gameiro vai decidir se ele começa o jogo como titular ou se começa no banco de reservas. É uma peça importante do Milionários. Um abraço, gente. Valeu, Eugênio. Um abração pra você e bom trabalho aí, que o Eugênio vai até o arroz secar, hein, rapaz? Até amanhã o jogo e tal. A gente deve entrar com o Eugênio de novo amanhã para informações aí de Flamengo e Milionários. Agora, Pedrão, a gente já discutia no dia do sorteio da Libertadores, né? É um Flamengo para fazer a melhor campanha, ficar em primeiro e ter vantagem. Agora, então, ganhou do Nova Iguaçu, rapaz. Não precisa nem poupar, nem nada. Já poupando já ia ficar um bom time, né? Eu acho que agora, então, hein? Só o único pedrinha no caminho era essa decisão do Carioca, nem é mais, hein? Eu acho que o Tite não vai poupar o time na final do fim de semana que vem. É mesmo? Acho até por uma questão de... Se a gente pega recortes das falas dele, de respeitar o campeonato, respeitar o adversário, fazer o que dele se espera, até por uma questão de grupo, não tirar a rotação, não desconcentrar, não tomar um gol ali de início, tornar o jogo pior do que é. Eu acho que ele vai com o pé embaixo no acelerador para essa estreia. E o Flamengo precisa se preocupar, sim. O Flamengo hoje, ele tornou o Campeonato Carioca tranquilo. E quem olha e fala, mas também é obrigação, precisa olhar um pouquinho para trás. A tal da obrigação nos últimos anos ele não conseguia. Não, mesmo. Ele torna o Campeonato Carioca tranquilo, ele tem uma dívida aí a acertar com a sua torcida de levantar taça, independentemente de ser carioca, de ser taça Guanabara. Ano passado não teve nada, então cada taça, por menor que seja ali, você vai criando uma confiança, uma casca, vai gerando um crédito ali para a comissão técnica, para grupo. Eu acho que ele vai com o pé embaixo contra o Milionários, vai tentar fazer esse resultado, acho que é capaz de fazer. E no fim de semana, vai ficar fora do jogo quem tiver fadigado, ali na planilha, ali no GPS, ali, quem tiver muito, não vai vir com o pé embaixo. Mas daí dá para negociar um segundo tempo jogo, ali, dá, porque né? a gente conversava isso, se eu não me engano, no sábado. Hoje você mexe 5 peças, né? Se você descansar um do time titular e 5 no segundo tempo, você já trocou mais de metade do time para a final. Semana que vem você tem um jogo contra o Palestino em casa. Vamos combinar? O Palestino em casa está longe de ser o maior desafio. É mais complicado a estreia do Brasileirão, se eu não me engano, contra o Atlético Goianiense do que o Palestino em casa. Sim. Então acho que você vai começar a dosar um jogador, 2 jogadores, uma fadiga de um lateral, um cara de meio de campo que talvez precise entregar um pouco mais. Eu queria entender melhor o que aconteceu com o De La Cruz nessa volta dele, porque ele não foi aproveitado como vinha sendo nos amistosos da seleção
e não teve bem exatamente fisicamente ou no seu melhor nível no fim de semana, talvez possa ser um cara de uma peça aí para você negociar. Ele já saiu no início do segundo tempo. tempo. No segundo tempo, de Milionários ou no segundo tempo de Nova Iguaçu. Agora, achar que o Tite vai pegar e tirar meio time numa competição na outra, eu não acho que vai acontecer isso nesse momento não, William. Não acho que vai acontecer isso não. Para um mata-mata de Copa do Brasil, estabelecer um outro time, tentar um outro modelo, mata-mata, desculpa, na terceira fase, que é em maio, início de maio, depois 20 e pouco de maio, eu acho que sim. Agora, para agora, acho que é muito mais uma negociação de fadiga ali momentânea do que o Tite que teve 3 meses ou quase de uma pré-temporada. Tite não teve Supercopa, Tite não teve Recopa, Tite não teve corda no pescoço no Campeonato Carioca. Agora é que a coisa começa, sabe? Agora é que é para mostrar o que esse time tem de garrafa vazia para vender. Não vai ficar negociando para mim não, William. Vai trocar uma peça ou duas por fadiga de viagem, mas vai com o pé embaixo em tudo que é competição. Fala, Zé, você falou. Não, eu acho que é muito cedo ainda também, né? Embora, semana passada eu toquei aqui, são 58 dias, 18 jogos, né? Se eu não me engano, são 18 ou 16 jogos, é mais ou menos isso, é isso aí. É um jogo a cada 3 dias. Isso. Né? Com viagens e tal. Mas eu acho que o Tite, dentro das declarações, eu vou me basear nas declarações que ele deu pós-jogo do Nova Iguaçu, eu acho que ele vai aproveitar ao máximo e aí, como o Pedro falou, o Tite, ele vem acompanhando, né? Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que os outros estão fazendo. Então seria um pouquinho de falta de inteligência do Tite nesse sentido, que eu acho que não tem, porque ele é uma pessoa inteligente e as pessoas que estão ao redor dele, Clebinho, César, o próprio filho, né, é Matheus, né? Sim. O Matheus, o Fábio Mazeridian, que é o preparador físico, esses caras, eles são inteligentes. E aí você consegue ter uma troca de experiências muito boas ali. Porque você tem o César, ex-jogador, o Tite foi o ex-jogador. O Fábio, preparador físico já há um bom tempo. Você tem o Matheus, que é um cara que traz uma filosofia mais nova, no sentido de estudos, aquelas coisas todas. O Clebinho, questões táticas. Então você consegue ter uma opinião bem consolidada para você tomar as atitudes. Como o Pedro falou, e aí você pega lá desde 2019, você tem que observar o que vem acontecendo no futebol. Eu acho que o Tite vem observando. Quem ganhou 2019? Jorge Jesus. Ah, não, Jorge Jesus colocava o time para jogar o tempo todo. É verdade. Não é verdade isso. Tirava 4, tirava 5. Às vezes levava os caras no banco, dava 45 minutos, estava mais ou menos, ele ia lá. Tal da formação principal ele ia lá e colocava os jogadores para jogar. Ah, mas ele não jogou a Copa do Brasil. Mas não interessa, ele conseguiu fazer isso. Foi eliminado da Copa do Brasil, jogou 2 jogos. Assim, esse Flamengo é um Flamengo que tem no mínimo 2 jogadores por cada posição e 2 bons jogadores. Não é aquela disparidade entre o titular e o reserva. Então, acho que o Tite vai fazer isso. Troca 5, 60 minutos de jogo. Quem é que faz muito isso? 60, 65 minutos de jogo. 1-0, 2-0, começa a tirar. Troca. O Abel. O Tite tirou o De La Cruz por 64 minutos. O Abel faz isso. O Abel fez isso e vem fazendo isso. 60 minutos, 65. O jogo está resolvido, ele começa a poupar. Negocia, tirar as peças. E aí é a questão de saber e de sentir do jogador ali também, como ele se encontra. Você falou do Palmeiras, né? A gente até colocou aqui que o Palmeiras ainda é favorito na decisão e tal. Vamos lá. Hoje é 1º de abril, dia da mentira. Mas a gente não vai mentir aqui, não. Quero a verdade de vocês. 1º de abril de 2024. O melhor time do Brasil é o Flamengo mesmo? Por tudo que mostrou até agora, por tudo que evoluiu, pelo trabalho do treinador, pelos resultados, enfim. E o Peixão? Não, não é. Não, só quis provocar uma reflexão. O Peixão tá na Série B, ele não vai entrar na Série B. Ainda não começou. E aí a gente coloca na balança também o elenco que o Flamengo tem. Mas é o melhor. É o melhor. Porque é o seguinte, esse time do Flamengo, você falou, a gente coloca o elenco sem ser brilhante. É isso. Porque o elenco o Flamengo tem, mas o elenco do Flamengo sempre foi bom. Sempre que eu digo de 2019 para cá, vamos lá. Tem aquela formação e tal, até que você estabelece um marco ali 2019. O ano passado era um baita elenco. Só que não era o melhor time do Brasil. Faltava muita coisa, né? Então, mas é nesse ponto. Mas hoje como o trabalho não andava e os jogadores também não respondiam, o Flamengo ficou, de certa forma, subaproveitado. Era um grande elenco que tinha muita desorganização interna, um treinador com dificuldade de trabalhar. Agora, se a gente analisa começo de temporada, já temporada andando, estaduais, você tem uma amostragem do time. Para mim, desde 2020, o Flamengo não entra tão favorito numa Libertadores. Porque entrar na Libertadores não é no começo do ano, mas começar a competição medindo já o status desses 3 meses prévios. Você acha que o Flamengo é favoritaço na Libertadores, então? Não, é muito favorito.
por tudo que envolve o Flamengo, que é já uma competição que aprendeu a jogar. O Flamengo chega a uma final de Libertadores depois de ter começado aquela temporada tenebrosa e vence a Libertadores depois de começar a temporada com o Paulo Souza. Sim. Então, com o Rogério Ceni também, acaba demitido, cai, mas o Flamengo bateu final de Libertadores. Então a gente fala muito... O Rogério Ceni foi campeão brasileiro. Campeão, mas é isso. Mesmo quando o Flamengo começa mal a temporada, consegue chegar, consegue incomodar. No ano passado, uma situação atípica, porque aí de Vitor Pereira, Sampaoli, toda uma turbulência ainda maior. Você está querendo dizer que é uma verdade. É a primeira vez nesse período que o Flamengo começa bem a temporada. Então, começa bem, dá uma resposta e é sólido. O Donan está falando, um time que não toma gol, um time bem encaixado, que continua atacando, que tem, hoje é muito mais equilibrado, não é só... A gente sempre falou muito do Flamengo nesses últimos anos, do ataque, a capacidade do individual, do intuitivo. Hoje a gente fala no Flamengo já como uma equipe forte, uma equipe que compete. E já no ano passado, o Tite, quando enfrenta o Abel, 3-0 para o Flamengo. Então, com imposição, fazendo valer o melhor elenco. Então, eu nem cito 2019, porque 2019 o Flamengo ainda tinha toda aquela pecha de Libertadores, de time que não chegava. Gente, o fantasma da Libertadores. O Jorge Jesus chegou depois também. Então, mas também começou o ano com o Abel sendo muito questionado, porque não colocava o Arrascaeta. Mas é isso, não entrou na Libertadores com... esse rótulo de favoritaço. 2020, sim, era o atual campeão, se esperava muito ali, o Jorge Jesus no comando, acaba saindo no meio da temporada, mas desde 2020 eu não vejo o Flamengo começar uma Libertadores tão favorito, tão consistente, tão regular. E aí, respeitada também a tradição do Palmeiras, que com o Abel, 4 semifinais seguidas, um time muito competitivo, 2 títulos, mas pelo fato do Flamengo ter um melhor elenco, ter mais margem de mexida e um técnico que também conhece muito bem essa competição, eu vejo que o início do Flamengo é muito promissor e o torcedor rubro-negro realmente tem de não só sonhar, mas cobrar que o Flamengo volte a chegar a uma final de Libertadores. Eu não consigo colocar o Flamengo destacado como favoritaço, porque competição eliminatória é complicado, mas é um dos grandes favoritos. Acho que é um time... Eu vejo o Flamengo mais favorito no Brasileiro. Eu também. Eu acho que é um time muito consistente para pontos corridos. Porque mata-mata, tem corridos. pegadinha. O Brasileiro, vai ser muito difícil você ver o Flamengo perder jogos, tomar gols, O time oscila pouco. ser surpreendido. O time oscila pouco. Ou uma questão de um jogo, é muito pouco provável que o Flamengo, que sempre teve nos últimos anos, o Flamengo não liderava o Campeonato Brasileiro desde aquele título com o Ceni. O início era sempre tumultuado. Abril e maio era quase que calendário. Acho que o único ponto, Mas Pedro, é a vocês Copa vão- América. Então, certo quanto à festa junina ali, a Páscoa, era o Flamengo trocar de treinador e ter uma crise. Mas Esse ano o cenário é vocês diferente. conseguem citar um time que hoje começa mais favorito que o Flamengo na Libertadores? Não. Então, Mas eu Mas só é- não consigo colocar assim Mas muito ali- destacado. Mas o Por ser uma mata-mata, competição eliminatória. assim como a Copa do Brasil, ele te impõe variáveis que podem mudar a obviedade. O brasileiro menos, o pontos corridos. O time sólido como é o Flamengo, ele é talhado para esse brasileiro. Sim. Aí no mata-mata, às vezes, você pode ter um É gol fora, uma Tem lesão, margem de uma evolução situação também, né, Pedro? típica. Tem Claro. muito time com margem de evolução. O próprio Palmeiras pode crescer, né? Tem que ver como é que vai ser a situação da série do Endrick. O Galo pode crescer muito com o Milito. Né? O Fluminense é o atual campeão, até agora abaixo, mas com mais tempo para treinar, né? Tentando recuperar os jogadores fisicamente. O Diniz já mostrou o potencial que ele tem. Grêmio. O Grêmio. Eu acho assim, o Flamengo, Grêmio? a gente criticou Nível do muito Flamengo, ele. Não no nível do Não, Flamengo. tá abaixo. Chegar Time nesse que pode nível. crescer, Pode tem crescer, tradição pode em crescer. mata-mata. Sim. A gente criticou muito a diretoria do Flamengo, né, porque mereceu em diversas oportunidades, mas o grande acerto da diretoria foi contratar o melhor técnico brasileiro, o cara que comandou a seleção em 2 Copas e que está acima. Dentro do mercado sul-americano, ele é acima da média. E foi num timing correto também, que ele já começa no ano passado, na reta final do ano passado, então ele já tem um tempo para começar a criar uma identidade para a equipe, detectar pontos fracos que precisavam ser solucionados dentro de um mercado, modificar o ambiente, que antes o treinador que estava lá fez um trabalho muito ruim na parte tática e o ambiente era ridículo, né? Não dava nem bom dia. Eu estou falando do Sampaoli. Aí você contrata um cara que vai muito bem na gestão, que chegou lá para comandar, que consegue deixar todo mundo motivado, consegue melhorar os jogadores e tem trabalho. Você olha para o campo, você pode não ver o Flamengo brilhante, como o Pedro falou, e eu concordo.
Nem sempre o Flamengo é aquele Flamengo envolvente, mas é um Flamengo organizado, focado e eficiente. Você sabe como o Flamengo joga. Então, é o impacto que faltava para esse time. É o melhor elenco, mas sem trabalho, não é com papel que você vai levantar a taça. E a gente viu isso na última temporada. Eu acho que com o Tite, o Flamengo fica mais próximo de levantar grandes taças na temporada de 2024. O trabalho dele até agora é muito positivo, porque ele teve uma pré-temporada, o time melhorou taticamente. Teve reforços também importantes. Teve reforços importantes. E outra coisa, cara, a gente fala muito aqui. A gente fala muito da comissão. Olha o time do Flamengo fisicamente, como é que tá o trabalho lá do Fabinho, Maceridian. O time tá voando. O Arrascaeta, assim, para o que a gente viu do Arrascaeta nas últimas temporadas, um jogador que às vezes precisava preservar, às vezes ele sempre muito craque, mas ficava muito dependente de lampejo. É um cara que participa muito mais do jogo. Eu não tô falando com bola só, não, sem bola também. Caramba no passado, hein? Com aquele começo de várias competições. Polaram o Arrascaeta também. Não só ele, né? O elenco inteiro. É porque eu acho que o time cresceu muito fisicamente também. Mas sabe o que eu acho, Dona? Assim, lembrando, eu tô lembrando do Bubu, né? Porque fatalmente ele iria falar aquela cadeira ali é o contrário. Tudo tá acontecendo ao contrário. Ele elogiando o Tite e falou que foi bom assumir antes. Porque provavelmente, né, se o Bubu estivesse ali, ele ia falar assim, tá tudo bem assim agora. Mas ele mentiu, ele... Isso. Mas, assim, a pessoa que não muda, ou que não é capaz de mudar por uma situação, ela não é capaz de mudar a situação, o mundo, né? Não é capaz de mudar as situações que ele irá enfrentar. Eu acho que quando o Tite volta, ele deixa muito claro por que ele voltou e ele falou assim, olha, eu estou antecipando um processo. Essa antecipação de processo deu ao Tite e à sua comissão esse entendimento de jogo. Esse entendimento de, olha, característica de fulano tal, isso daqui tal, ele demorou um pouquinho. E aí eu não sei, vamos ver o que vai acontecer, porque eu tenho as minhas dúvidas se ele iria colocar o De La Penha por dentro. De La Cruz. O De La Cruz, desculpa. A saída do De La Penha eu gostei. A saída do De La Cruz, né? A saída do Gerson. Gerson De La Penha. Ajudou. Ele achou o time assim. Ele achou, foi mais ou menos como o Bruno, lembra? O Bruno se machucou, tal, aquela... ele acha o equilíbrio, o famoso equilíbrio que ele tanto mencionava nas entrevistas. Tal. Não sei se o Gerson é apto fisicamente ou jogando, ele iria mexer com o Gerson, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se isso poderia acontecer, embora ele tenha tamanho suficiente para falar, Gerson, vem cá, eu quero você aberto pelo lado, na posição que você começou lá no Fluminense e tal, que eu lembro de você jogar ali, e deixa o De La Cruz aqui, porque o De La Cruz me dá mais, ele me entrega mais coisas do que você. Não que você não tenha qualidade, mas o De La Cruz junto com o Pulgar, eles conseguem marcar e jogar ao mesmo tempo. Eles conseguem fazer com que esse time não fique com espaços entre defesa, meio campo e ataque, porque eles fazem eles têm um bom entendimento de jogo, então eles puxam a defesa, quando eles precisam voltar, eles voltam, eles se encaixam. Só que tem uma coisa que eu vou voltar no começo do ano, se não me engano, foi a primeira entrevista do Tite e junto com o Arrascaeta. Acho que a gente até brincou aqui. O Arrascaeta fala o seguinte, no churrasco lá, eu falei que a gente entendeu, e eu tenho que falar isso aqui, que um precisa correr pelo outro. Um precisa ajudar ao outro. Sim. Né? Não é só fulano, não é só Beltrano. Aquilo ali era uma semente do Tite. Ali provavelmente foram os primeiros discursos, as primeiras palestras, as demonstrações, por exemplo, no dia a dia, no treinamento. Pega aqui, vamos ali, vamos correr, vai todo mundo. Então isso aí acaba contagiando. E aí você você vai fazendo passo a passo. Primeiro jogo Fluminense e Flamengo, com o Fluminense com os seus titulares, tal. O que aconteceu? Flamengo voou. Foi. O Arrascaeta, 3 desarmes, intensidade no jogo, armando o jogo, participando o tempo todo. Então, ou seja, o Tite planta a semente, os caras compram. Mas só que aí, no passado, você falou assim, joga a bola no Arrascaeta, o Arrascaeta faz alguma coisa. Ou como é o Arrasca, né? Arrasca com faz, I. O Arrasca. Ele te ajuda, ele te ajuda. Com I e com X. Isso, como que é? E vários X. Arrascaeta, né? O Arrascaeta fazia alguma coisa. Só que hoje não precisa mais somente depende do Arrascaeta. Você não depende do Arrascaeta. Só do Arrascaeta. Porque você tem o De La Cruz, que se deixar ele vai com a bola lá para dentro. Tem o Pulgar, que faz essa bola chegar no Pedro. Você tem o Cebolinha, que, coincidência ou não, com a chegada
do Tite, voltou a jogar o futebol. O Varela tá jogando bem. Você vê o Varela, por quê? Porque ele está protegido. Vocês estão porque falando ele uma tem coisa importante aqui, ele tem um time todo equilibrado. mundo no bom nível. Sim, por isso que eu estou dizendo. Unidade, time, exatamente, está todo mundo no bom nível. Você tem um time. Antigamente, o Flamengo, pelas dificuldades táticas ou pela forma de trabalhar dos seus treinadores, a cada 3 meses você tinha um, ele dependia muito do individual. Então, um jogo difícil, você iguala, nós estamos falando aqui sobre Palmeiras e Flamengo, você iguala. Então, o individual vai fazer a diferença. Agora, no Flamengo, é o seguinte, eu marco o Arrascaeta, eu olho para o lado, o De La Cruz está passando. Eu estou marcando o Arrascaeta, o Cebolinha está voando. Então, assim, você divide as atenções e quando você divide as atenções, o Arrascaeta não vai ter ele não vai se sentir tão pressionado e ter aquela responsabilidade de falar assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso criar, eu preciso fazer aquilo. Não, a bola vai chegar, eu vou distribuir, o De La Cruz está passando. Pulgar, me encontra aqui. Aí o Pulgar vai lá e dá aquela... É que o que você está dizendo, Zé, e eu acho que aí passa muito pelo treinador, é justamente isso, assim. Você estava falando e eu estou pensando aqui, puxando pela memória, vocês vão me ajudar. Acho que de 2019 estava todo mundo voando, né? Mas de 2020 do meio da temporada para frente, 19 com Jesus, né? Com Jesus todo mundo voou. Mas assim, de 2020 para cá, eu não lembro nenhum momento do Flamengo em que todos os jogadores estão ali no nível acima. Ou no melhor nível deles, claro, eles ainda vão evoluir fisicamente, a gente está em abril ainda, mas assim, eles vão evoluir e tal, etc. O que eu quero dizer assim, acho que no período tinha assim, com Dorival, houve ali mas por exemplo, o Felipe Luiz já não estava tão bem ali no período com o Dorival, tanto é o Ayrton Lucas aparece. O Dorival consegue recuperar o Rodinei. Exatamente, ele recupera o Léo Pereira, ele recupera os caras, né? De novo, consegue colocar o Pedro e o Gabigol para jogarem juntos e tal, enfim, em função até da lesão do Bruno Henrique. Mas enfim, porque uma hora o Arrascaeta está lesionado, eu estou falando de bem mesmo, inclusive fisicamente. O Gabigol está voando aqui, o Everton Ribeiro está bem. Mas o Arrascaeta está lesionado, não está jogando. Agora o Arrascaeta está jogando bem, mas o Everton Ribeiro não está bem. Mas agora tem o Pedro, mas não tem o Gabigol. Agora tem o Gabigol, não tem o Pedro. Aí na defesa o Fabrício Bruno está legal, mas o Léo Pereira não está bem. Mas na lateral o Ayrton Lucas agora está numa baita fase com o Vitor Pereira. Aí depois, mas agora já não está mais numa baita fase. Sempre tinha que é normal até, mas sempre tinha um desequilíbrio. E agora ele está atuando com um jogador, e você lembrou bem do Varela, que era uma grande interrogação, que... tá jogando bem. Né? A gente fala aquele lá das laterais, que era o Pedro que falava até das laterais do Flamengo, né? Tá um pouco desequilibrado e tal. Esses caras estão jogando bem. A gente começa o ano debatendo que o Flamengo precisava olhar para a lateral direita no seu mercado, não olhava. Exatamente. E aí você tem uma outra situação, porque o Tite recupera um jogador por ali, eu acho que falta uma posição que você não tem, por exemplo, o Zé comentava, o Flamengo tem sempre 2 opções por posição. Você pode ter o Varela bem, mas você não tem um segundo nome. Mas você já resolver, do ponto de vista coletivo, uma situação individual que vinha te pegando ali, já é interessante também. Você passa a ter menos um buraco ali de elenco. Faltavam 2 peças, falta uma agora de reposição. Cebolinha bem, né? Aí você fala, William, mas aí não tá todo mundo, não é porque o Gabigol, mas o Gabigol hoje é reserva. Eu tô falando dos 11, o Gabigol hoje é reserva. Aliás, por falar em Gabigol, a gente tem um trecho... Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Agora o pessoal vai entrar mais no assunto Gabigol ali, na questão da punição do Gabigol. Vou deixar mais o vídeo aí focado só nesse assunto aí da estreia do Flamengo da Libertadores. O pessoal falando desse jogo contra o Milionários, já projetando essa estreia na Libertadores. Tem a questão da altitude lá na Colômbia, mas o Flamengo chega muito bem preparado para essa partida aí da estreia amanhã, né, às 19 horas. E o Tite está fazendo esse excelente trabalho. O torcedor está confiante e empolgado para a sequência da temporada, principalmente para a Libertadores, que é o desejo, né, do Flamengo conquistar o tetracampeonato. No Campeonato Carioca, a situação ali já está bem resolvida, título muito encaminhado, 3-0, um resultado bem confortável para o jogo da volta, uma vantagem muito boa, um resultado também que eu acredito que é bem difícil do Nova Iguaçu reverter, esse placar aí de 3-0, com todo respeito ao time do Nova Iguaçu. Eles chegaram na final com todos os méritos, mas o Flamengo já fez o dever nessa primeira partida, até mesmo para ir para a estreia na Libertadores um pouco mais tranquilo. O Tite com certeza vai com força máxima, força total para esse jogo de amanhã contra o Milionários. O Flamengo está jogando muita bola, um time muito seguro, uma equipe, uma defesa, né, muito sólida, time muito equilibrado, o coletivo, fisicamente, né, que o ano passado o torcedor reclamava bastante, principalmente ali da parte física, mas esse ano fisicamente o Flamengo está voando. Isso é mérito
da comissão técnica do Tite, que vem fazendo um excelente trabalho. Então o Flamengo jogando muita bola e a expectativa, né, para que nesse ano de 2024 o Flamengo conquiste muitos títulos. A gente sabe que não é só o Flamengo que é favorito, tem outras equipes aí com elencos qualificados, mas o Flamengo chega aí muito forte e ainda mais com o Tite, né? O melhor treinador brasileiro aqui, dispensa comentários, fazendo um belo trabalho no Flamengo, é um cara que tem muita experiência, já ganhou Libertadores, então o torcedor fica aí, né, na expectativa e confiante, empolgado, né, para a sequência dos próximos jogos, e amanhã já tem a estreia na Libertadores. Agora para frente, né, muitos jogos, calendário muito apertado, tem Libertadores, depois tem o jogo da volta pelo Campeonato Carioca, na semana que vem tem Libertadores novamente contra o Palestino, aí depois já vem a estreia no Campeonato Brasileiro, tem a terceira fase também da Copa do Brasil, então agora o bicho vai pegar, o ano começando de verdade. Torcedor do Mengão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Aqui tem vídeos todos os dias com notícias, informações do Flamengo, pré-jogo, pós-jogo. Então se inscreve aí, ativa o sino. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo, galera.